Boa noite, bem-vindos à terceira aula do nosso curso de História Geral, na qual nós trataremos dos povos mesopotâmicos. Nós, diferente das outras aulas, não trataremos aqui de um único povo, mas na verdade de um conjunto de civilizações que se relacionam, dado a conviverem na mesma região geográfica, que é a região da Mesopotâmia. Esse termo, Mesopotâmia, significa região entre rios e, dado a utilização histórica desse conceito, geralmente ele é aplicado apenas a essa região na Idade Antiga, que trata dos povos que se desenvolveram na bacia, dos rios Eufrates e do rio Tigre, que compõem, uma das pontas desse conceito que nós já temos comentado, que é a crescente fértil, uma região possível de irrigação e, portanto, de cultivo, de desenvolvimento de civilizações, cercada por grandes desertos. Nessa região, desenvolveram-se as primeiras cidades-estados, as primeiras comunidades com autonomia política, identidade cultural e que marcaram a época do mundo antigo. Aqui nós temos, por exemplo, a cidade de Ur, dos Sumérios. Nós temos a Babilônia, que é uma das principais cidades do mundo antigo. Ao norte nós temos cidades como, por exemplo, Ashur e Nínive, que nós vamos comentar ao longo dessa aula. Então, nós temos aqui um conjunto de povos que irão se desenvolver cada um em um período ou região da Mesopotâmia. O primeiro povo de destaque são os Sumérios, especialmente aqui ao sul da Mesopotâmia, no encontro com o Golfo Pérsico, a saída marítima que acaba desaguando no Oceano Índico. E os Sumérios são famosos culturalmente por dois elementos, especialmente as suas construções, e aqui nós temos um zigurate, que é marcante desse povo, mas que seria copiado também por outros povos mesopotâmicos. Um zigurate que é essa imensa construção maciça que cumpre os efeitos, as funções de, ao mesmo tempo, fortaleza, cidadela, proteção militar, centro administrativo, palácio dos governantes, e religiosa com templos, especialmente era o imaginário da população que os deuses das suas regiões habitavam acima dos zigurates. Então, nessa construção impressionante, imponente, nós temos a junção de todos os elementos que compõem esse estado, dessa cidade-estado, as funções militar, política e religiosa. Também são os sumérios a desenvolver a escrita cuneiforme, que também é copiada por outros povos mesopotâmicos. A escrita cuneiforme dará a possibilidade linguística para grandes obras que marcarão, que criarão a identidade cultural do povo sumério e do povo mesopotâmico de uma forma mais ampliada. Aqui nós temos um trecho, um artefato, de um dos maiores poemas épicos da história mundial, mas especialmente da história antiga, que é a Epopeia de Gilgamesh, um poema que aborda vários temas importantes, vários temas religiosos e míticos, e que também encontra ecos em outras culturas. A questão central da Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, é a sobrevivência do herói de um dilúvio mandado pelos deuses. E nós temos paralelos claros, não apenas na história de Noé, no Antigo Testamento, mas em outras culturas, como, por exemplo, a mitologia grega também tem um mito de dilúvio muito expressivo. Também nós temos a temática na Epopeia de Gilgamesh do servo sofredor, daquele o herói que sofre injustificadamente, sem entender os motivos pelos quais passa por tantas aflições, e inicia a discussão literária da relação do ser humano com o sofrimento na vida. Um paralelo aí com a história de Jó e outros também mitos dos povos antigos. Depois dos sumérios, nós temos o desenvolvimento do povo acadiano, do povo acádio, que é uma região mais central da Mesopotâmia. O povo acádio, que é muito marcado pela sua natureza militar, agressiva, expansionista, imperialista, e que desenvolve um dos primeiros impérios do mundo antigo, especialmente no reinado de Sargão I da Acádia. Esse
essa natureza imperialista, né, expansiva, será depois tomada, depois do período de declínio do Império Acadiano, pelos assírios, então do norte da Mesopotâmia, especialmente a cidade de Nínive, que se tornou uma cidade muito desenvolvida, populosa, que expande, né, a cultura assíria. Como nós comentamos, inclusive, nas aulas anteriores da Fenícia e do Antigo Egito, o Império Assírio, especialmente na sua fase mais expansiva, mais apoteótica, que é o Império Neo-Assírio, vai ocupar uma extensão de terra bastante expressiva do Oriente Próximo. E aqui nós temos um mapa que mostra essa dimensão. Nós temos aqui a expansão assíria, que se ocupa da Mesopotâmia e da Síria, mas que depois se expande de uma maneira muito expressiva, né, com o resto da Mesopotâmia, o Chipre e o Levante, a Palestina, e também o Império Egípcio, que nem comentamos nas aulas anteriores. Após o terceiro período intermediário, o período tardio do Antigo Egito, abre-se, né, a possibilidade de invasões estrangeiras, e um dos impérios que ocupa o Egito, buscando essa base de poder extremamente influente do ponto de vista, né, da produção de alimento, né, da produção de víveres, é o Império Neo-Assírio. Depois, né, do apogeu do Império Assírio, nós temos o desenvolvimento dos babilônicos. Aqui nós temos uma das maiores expressões do Império Babilônico, que inicialmente o Império Babilônico original não era tão expressivo em expansão territorial, mas conseguiu grandes avanços civilizacionais importantes. Aqui nós temos a estela, né, do Código de Hammurabi, que é muito famoso, muito citado. Alguns antigamente diziam que era o código legal, né, o código de leis mais antigo. Hoje nós já temos registros historiográficos de códigos mais antigos, anteriores, inclusive mesopotâmicos, de outros reis, de outras cidades, mas ele é com certeza o que encontrou esse destaque na historiografia como um dos mais antigos e mais completos códigos de leis. Aqui nós temos uma conquista civilizacional muito grande. Nós temos aqui o deus Marduk, que é o principal deus da mitologia babilônica, entregando, né, os comandos ao rei Hammurabi, e nas descrições legais do Código de Hammurabi nós temos a famosa lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ou seja, a correlação exata entre o dano, né, e a punição ao agente agressor. E essa conquista é importante porque antes dessa lei, apesar de ser uma lei muito severa, muito rígida, né, considerada muito agressiva, antes nós tínhamos uma situação pior, que eram as escaladas de sangue. Como, por exemplo, se acontecia um assassinato entre membros de clãs, o que acontecia era a vingança de um clã em relação ao agressor, e assim sucessivamente a vingança da vingança da vingança, o que promovia uma escalada de violência que criava disruptura na sociedade e gerava, né, um estado de tensão social permanente. Aqui, com a lei de Talião, o Estado intervém e cria um dos principais conceitos para a afirmação do Estado como poder político soberano, que é o monopólio da violência. Então, é o Estado que determina quando a violência é aceitável, quando ela é factível, e geralmente será quando o próprio Estado exercer violência, e regula, né, proíbe outras atividades de natureza de força. Então, nós temos, por exemplo, a punição do assassinato com a pena capital, com a execução. Nós temos a punição do furto com a deceptação, né, do membro, né, cortava-se a mão do ladrão, mas também até questões mais complexas. Uma das disposições do Código de Hammurabi, por exemplo, é que se o arquiteto projeta a casa, constrói a casa, e a casa cede, desaba sobre a família que mora naquela casa, também o arquiteto deve ser executado, porque aquela vida ceifada foi culpa técnica
dele. Então, até esse nível de detalhe o Código de Hammurabi chega. E também o fato do código ser escrito e ser, né, dado a conhecer a população é uma defesa muito importante das camadas mais baixas da população, as camadas mais vulneráveis da população, porque antes da codificação o que nós temos são leis dadas em tradição oral que geralmente são aplicadas, né, e solucionadas e ditas, né, esclarecidas pelas castas superiores, ou aristocráticas, ou especialmente sacerdotais religiosas. Então, ter uma lei, mesmo que severa, mesmo que bastante rígida, ter uma lei pública, né, de acesso ao povo, é uma defesa importante das camadas mais vulneráveis contra o arbítrio das camadas superiores, né, mais abastadas da sociedade. Então, o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico, especialmente, né, com o rei Hammurabi, consegue essas inovações civilizacionais extremamente importantes para a história da humanidade como um todo. Posteriormente, a época em que a Babilônia exerce seu apogeu e seu destaque expansionista é o Império Neo-Babilônico, ou também chamado Império Caldeu, especialmente no governo do rei Nabucodonosor II, que é muito famoso também por constar na Bíblia e ser um personagem bastante ativo no Antigo Testamento, que conquista, né, também a região da Palestina, conquista a região de Israel, do reino de Israel, que já estava sob domínio assírio, e do reino de Judá. O rei Nabucodonosor é famoso também, não apenas por essa conquista de Jerusalém e pela expansão do Império Caldeu Neobabilônico, mas também teria sido ele a construir os famosos jardins suspensos da Babilônia, que seria, né, um presente de casamento do rei Nabucodonosor II para a sua esposa, que seria uma princesa assíria, que teria saudade, né, das colinas e da vegetação do seu país, e para suprir a saudade, né, da princesa nova rainha, ele teria construído o Jardim Suspenso Babilônia, que seria uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Nós citamos aqui já na aula sobre o Antigo Egito 2 das 7 maravilhas do mundo antigo, a grande pirâmide de Gizé, que ainda hoje está de pé, e o farol da ilha de Alexandria, que foi destruído por um terremoto. E a terceira citada aqui no nosso curso no caso, os Jardins Suspensos da Babilônia, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que debate-se sobre a sua existência historiográfica, se realmente existiu ou não, porque nós não temos ainda registros arqueológicos muito convincentes da sua existência. É um debate entre historiadores. Após outro item arquitetônico famoso que marca a Babilônia são as portas de Ishtar. A Ishtar, que era a deusa do amor e da guerra babilônica, esse seria o portão principal, o portão cerimonial de entrada na Babilônia. Hoje ele foi translado para o Museu Pérgamo em Berlim, então é possível visitá-lo. Uma construção bastante imponente, né, todo decorada em lápis lazuli, e um dos ícones aí da arquitetura babilônica, que era uma arquitetura muito desenvolvida e muito integrada também ao ambiente, né, natural da bacia do rio Eufrates. A Babilônia seria, né, essa região central da Mesopotâmia, que seria encarada como um polo de poder bastante atrativo, inclusive para povos conquistadores. Após a derrocada do Império Neobabilônico, do Império Caldeu, eles foram conquistados pelo Império Aquêmida, pelo Império Persa. E o Império Persa tinha 4 capitais. A capital era itinerante, dependendo de onde estava o grande rei, e uma das principais cidades e uma das capitais mais usadas pelos grandes reis da Pérsia era efetivamente a Babilônia, que tem uma posição estratégica muito importante, né, nessa região cultural e nessa região de desenvolvimento, mas também como um polo de acesso fácil marítimo ao Golfo Pérsico, então as rotas do Oriente, a Pérsia, a Ásia Menor, a Fenícia, a Síria, a
o Antigo Egito. Então, não apenas o Império Persa, mas também Alexandre o Grande, quando conquista o Império Persa, né, e domina a Mesopotâmia, instala-se também um polo de administração na Babilônia. Inclusive, é na Babilônia que morre Alexandre o Grande. Então, essa região é uma região extremamente importante, estratégica entre os povos do mundo antigo. Após a derrocada do Império Alexandrino, com a morte de Alexandre, o Império se divide entre os seus principais generais. O general que conquista, né, que consegue manter o poder na Mesopotâmia é o general Seleuco. Então, a Mesopotâmia faz parte do Império Seleucida, que é situado na Síria, que é situado em Antioquia. E então os imperadores seleucidas, a dinastia seleucida de cultura helenística, grega, domina essa região até perdê-la ao Império Parta, ao império que também tinha a sua base de poder na Pérsia. E exatamente nessa região é uma região de fronteira entre o Império Parta e o Império Romano, quando Pompeu conquista o Império Seleucida. Então, a fronteira romana que vinha, a Ásia Menor, a Síria romana e a Palestina, e o Império Parta de um lado, seria uma região de tensão, de constante guerras de fronteira entre esses dois grandes impérios rivais, o Império Romano e o Império Parta. Inclusive, uma das últimas conquistas do Império Romano, e uma das conquistas mais breves e efêmeras do Império Romano, quando o Império Romano atinge sua expansão máxima com o imperador Trajano em 117 d.C., o imperador conquista também a Mesopotâmia do Império Parta e estabelece uma província romana na Mesopotâmia que tem uma curta duração. Depois essa região cairia no século VII com a expansão dos árabes e islâmicos. Então, essa é o cenário de, ao mesmo tempo, desenvolvimento da civilização, de civilizações muito avançadas do ponto de vista político, cultural, do ponto de vista econômico, militar, mas também um centro de disputa entre impérios vizinhos que utilizam a Mesopotâmia como a base administrativa do seu poder. Uma outra conquista civilizacional, nós temos aqui, né, marcante dos babilônios, o deus Marduk, entregando ao imperador as suas leis, né, a lei justa, a lei divina, conforme também nós falamos na aula do Antigo Egito sobre a lei de Mat, que era uma legitimação e ao mesmo tempo um constrangimento do poder político. Da mesma forma, na Babilônia, nós vemos uma situação semelhante. Diferente dos egípcios, o rei babilônico não é exatamente divino na sua pessoa, mas ele é um legado, né? Ele é um representante, ele reina, né, no lugar, no locus do divino, né, no caso do deus Marduk e do resto do panteão babilônico, mas ele só pode exercer esse poder se ele exercer de acordo com os ditames morais da religião e da lei divina. Então, o deus Marduk, que é um deus que é retratado com vários olhos ao redor da cabeça, então é um deus de ciência, de conhecimento, né? E é isso que o habilita a ser o rei dos deuses no panteão babilônico. A sua identidade como rei demanda do rei também uma atitude moral e política muito responsável. Inclusive, durante alguns períodos, nós temos registros de cerimônias religiosas envolvendo o rei babilônico, na qual, inclusive, ele era exortado pelos nobres, pelos sacerdotes, por representantes da população, no que ele não conseguiu ser como Marduk. Inclusive, um dos poucos registros, né, de institucionalização de críticas ao poder político. Então, essa identificação do poder político com a esfera divina e com o poder religioso é, novamente, ao mesmo tempo que legitimadora e reforçadora da autoridade política, ao mesmo tempo é um constrangimento, uma limitação à discricionariedade, à arbitrariedade do poder. Então, do que nós tiramos
né, do estudo dos povos mesopotâmicos é a sua importância estratégica, geopolítica, a sua grande progressão em desenvolvimentos civilizacionais importantes até para os dias de hoje e essa centralidade da região na disputa entre os povos do mundo antigo. Nas próximas aulas trataremos de outros povos dessa região do Crescente Fértil, como por exemplo os hebreus, e posteriormente dos gregos e dos romanos. Espero que tenham gostado e nós nos vemos na próxima aula.